Olá! Tudo bem? Oi, seu Klebers. Tudo bem, dona Celinha? Tudo bem, e vocês? Tudo E bem. Eu não você? estava ouvindo vocês, não sei por quê. Agora eu tô, mas enquanto eu estava só acompanhando, eu não estava ouvindo vocês. Mas agora eu tô. Jura? Então Ai, que você medo. não ouviu tudo que a gente falou a seu respeito, né? Que Graças bom. a Deus. Nossa, Não, não fique. Eu só já abri para os pessoais que eu tô aí com a chave do meu coração, para quem quiser pegar, Eu entendeu? acho isso de uma fofura. Eu pegaria essa chave para mim. É, mas tá aqui, a sua você já tem, já é tetra já, né? Essa aqui você tem que dar como uma tetra, entendeu? A chave tetra, aquela mais difícil. ai, Jesus, socorro. Seu Klebers, às vezes é tão difícil trabalhar com pessoas ansiosas. Ela é ansiosa? Nossa, Eu, gente, eu não sou. não é nem um pouco. Você tomou alguma vez Não. do não? Tá calmo Né, eu demais. tomo, né? Eu tomo para não ser. Ele Seu tomou E Klebers, passo a noite comendo negresco e soufflé, para não é, ser ansioso. depois fala que não é ansioso. Nada. No outro dia eu só estou um pouquinho mais gordo, mas tranquilo. Vamos começar eles então, a gente já começou. Mas, ô, seu Klebers, eu queria que você, sei lá, se eu falasse um pouquinho de você, quem é você. Quem sou eu? Bom, meu nome é Kleber, tudo bem com vocês? É, eu sou diretor, dramaturgo e ator. Pelo menos essa é a minha profissão desde que me conheço por gente. É, trabalho com arte, estamos passando todos por um momento bastante difícil com essa pandemia, mas tentando seguir em frente da melhor forma possível, mantendo aí uma alegria, porque é uma alegria estar aqui com vocês, que é uma forma da gente poder continuar os trabalhos e continuar se falando, trocando ideia, buscando caminhos e possibilidades, falando de coisas que importam, de pessoas que inspiram, né? Entre meus 28 anos de carreira, muitas pessoas importantes passaram na minha vida. Oi? Eu Não, devo dizer que eu sou um quarentão bem cuidado, entendeu? Você pode ver que é tem isso uma pele aí. boa, entendeu? Poucos cabelos, mas pele tá uma maravilha. E, e uma das pessoas, e você vai cruzando com muita gente, uma das grandes parceiras que eu tive na minha vida, grandes amigas e que mais me ensinaram na vida foi a Dona Z, a Lídia Zósima. Então é isso. Sou formado em jornalismo também. E estamos aí, estamos na vida, construindo coisas, pensando sobre o nosso tempo, sobre nós. E estamos aí, vivendo. É isso, o só um seu pouco Kleber, isso. E dirijo a vou Companhia contar. Grit de Teatro. Desculpa. Sim, Dirijo a Companhia Grit de Teatro há 25 anos. Só, faz pouquinho tempo. faz pouquinho Faz tempo. pouquinho tempo. Quando eu comecei, eu era uma criança, literalmente. É, dizer Ainda que a gente se conhece há esse tempo, né? Há mais de 20 anos a gente se conhece, estamos juntos nas vidas dos outros, não é? inseridos nas vidas. A gente vai reforçar aqui, ó. Seu Kleber de Lázari é diretor, é ator, é dramaturgo, é escritor. Tem um livro que chama Trilogia dos Desejos. Uau! Entendeu? Olha, gente, aqui Da um livro trilogia, desse aqui do nosso trilogia, coração. Então, a gente trilogia do continua aqui. desejo e da punição. É, Da e da punição, punição, isso, mas a gente fala mais dos desejos, né, seu Kleber? Sabe como é que é? que é o que nos importa. Como diretor e Não nos dramaturgo. importa quem quer punir. Mas mesmo assim, ele como diretor e dramaturgo, ele não gosta que corte as frases no meio do caminho, entendeu? Tá Se ele certo. escreveu Tem que desse falar jeito, é que até é o pra fim. falar desse É, jeito, é. entendeu? É. Ele tem que falar até o fim, tudo muito focado para todo mundo Eu escutar. luto por isso, mas tem tanto ator que traz ideias tão melhores que eu tenho aprendido a escutar. Importante. Ai, que maravilhoso. Já viu? A gente vai crescendo, a gente vai mudando. Se a gente ficar parado no tempo também, porque o tempo não para, né, meu bem? Então, se a gente também não pode parar, porque se o tempo não para, por que a gente para, O né? tempo não para. Não Já é, dizia. é. A gente já está tão parado, né? É tão parado que a gente tem que tentar, dentro dessa inércia,
criar movimentos, né? E um deles é melhorar a escuta, as percepções das coisas. Está mais Isso. aberto. Falando em escuta, eu vou perguntar para o pessoal que está assistindo a nossa live. Vocês estão nos vendo e nos escutando bem, gente? Ou estamos travando-lhes para vocês? Alguém pode responder? Agora travou. Não, isso aí foi a gente, viu, sua Kleber? A gente de vez em quando faz assim. Tá. É só pra Para enganar a gente. Que é bom você travar com uma cara boa. Então você já fica dizendo. Ah lá, sim, estamos vendo. Obrigada, dona Natália. Obrigada, Natália Dindona. Um beijo pra você e pro seu Renato. E ouvindo. Ah, que bom. Ufa, então você está vendo, está Das ouvindo. duas coisas. Então a gente pode começar a contar a história. Tá tudo certo porque a gente está caminhando, então, né? Com um bom grupo aí. Estamos vendo e ouvindo. Ó, o Rafinha, o Nelson, todos falaram que tá tudo certinho. Pedro, a Elaine, Rafael. Écoba, essa Écoba, eu demorei um tempo para saber que a Écoba era a Elaine. Que a Elaine é Eco, né? É que eu sou lento mesmo. Ela faz eco. Ai, gente, socorro. Kleber, a gente se conhece há 20 e tantos anos, né? Não diz porque a gente começou muito novo. Era uma E se cuida, né? A gente se cuida, passa cremes de pepinos dos rostos, né? A gente está iniciando um projeto que para a gente é muito importante, que é o resgate das histórias da Z. Né? Eu acho que todo mundo que conheceu a dona Lídia Jósima sabe que nas suas aulas, na convivência com ela, convivência em qualquer lugar, você podia estar comendo com ela num restaurante, que ela ia te contar uma história para fazer refletir sobre alguma coisa. E a gente sempre fala que todos os momentos vividos com ela também eram grandes histórias, né? Porque ela nunca passava despercebido. De Não jeito era nenhum. possível. E ela não queria também passar despercebido. Ela não queria. Espertona, Era o lado ariano dela, era o lado ariano da dona Zóia. que os arianos são muito legais. Muito. Há alguém por trás da celinha que entendeu? E talvez tenha alguém dentro da celinha que também venha a ser. Exato! A Alicinha tá aqui dentro! Veja só a complexidade da vida. Existe alguém por trás dessa linha que é a Ares e que existe alguém que está dentro dessa pessoa que é a Ares também. É muito ariano nessa vida, mas é importante. É muito Ares. Que sejam bons Ares. Né? A dona Natália Luca, ela é ariana, certeza. Ela concorda, porque arianos são as melhores pessoas. Concordo, companhia de fato, sim, né? Amanda Massaro. Sei bem. Bom, falando sobre isso, sobre a dona Lídia Jósima, a gente queria abrir agora esse espaço para o seu Kleber, para você compartilhar com a gente um pouco dessas histórias dela que você viveu com ela, ou que você escutou ela contar. O que você acha que você pode compartilhar e poder agregar a esse nosso novo projeto que só está se iniciando agora. A nossa ideia é pegar essas histórias e transformar sobre os nossos lindos olhares em curtas-metragens ou longas-metragens. Vai pro streaming nacional e internacional. A ideia é ganhar séries, temporadas. Aquelas séries que tem 15 temporadas e ninguém enjoa. E quando você fala que vai acabar, que os atores não aguentam mais, o pessoal reclama. Chora, quer que volte. O meu sonho sempre foi ser o Dr. House. O meu sonho sempre foi Friends mesmo. O meu também. Eu não consigo lidar com House porque eu tenho problema com doença. A pessoa fala, tal doença tem essa, eu começo a sentir, entendeu? Então eu não consigo ver House. Eu tentei ver House, mas me causa isso. Eu também sou assim, eu sinto tudo. Não, mas é importante. Sou hipocondríaco. Mas sentir é importante. Quando você deixar de sentir, aí tem que dar uma preocupada. A gente sente. Bom, sobre a sua pergunta, Celinha, tem uma questão que, assim, eu trabalhei com a Lídia durante, juntos mesmo,
talvez 15 anos seguidos, sem interrupções, assim. E sempre foi um trabalho de tanta confiança e tão juntos, assim, que as histórias que ela sempre contou nas aulas, nas preparações corporais que ela fazia para os espetáculos, poucas eu ouvia, porque eu sempre estava como diretor-geral do espetáculo fazendo uma outra coisa, porque eu com ela, com o Eduardo Berton, o Thiago Freire, todo mundo que eu trabalhava, são pessoas que eu tenho tanta confiança e tanta admiração, que eu não ficava muito ali. A gente sabia o que a gente tinha que fazer e os nossos olhares sempre se afunilavam, se encontravam, tinham algo em comum. Então eu ouvi pouco essas histórias, por mais que eu sempre presenciei e sabia do quanto ela usava dessas histórias para provocar reflexões. Então por isso, para eu não fazer versões das histórias de Zósima aqui, que aí já altera o projeto, eu acho que eu posso contar algumas histórias que eu vivi junto com ela e que me ensinou muito de respeito, de como lidar com a profissão, de ética, sobretudo de ética com a profissão, que isso diz respeito a tudo que a gente faz. Isso foi sempre. Talvez a primeira grande história que eu tenha com a Lídia, e que é muito vivo na minha cabeça, foi como a gente se conheceu. A primeira vez que eu vi a Lídia na minha vida, pessoalmente, que eu encontrei com a Lídia, e parecia que a gente já se conhecia de muitos anos, assim. Acho que foi em 94. Ó, tá vendo? 26 anos. 26 anos. E é muito viva essa sensação na minha cabeça. Eu fazia a produção executiva do espetáculo de teatro, chamava Dandara o Marinheiro, que estreou no Sérgio Cardoso, naquela sala pequena. E a Lídia, ela era a preparadora corporal do espetáculo. E eu, como trabalhava na produção executiva, eu fazia as coisas, mas eu estava muito na sala de ensaio. Então eu não cruzei com a Lídia o processo inteiro. E como muitas produções, se não todas, chega ao seu dia de estreia com muitos problemas, muitas coisas por resolver, né? E eu lembro que, especificamente, a estreia do Dandara foi bem complexo, de coisas chegando. O único geral, a trilha sonora era da Tunica, da grande Tunica, e era operada em rolo, né? E quem operava a trilha sonora era a Lise Nascimento, e ela, meu Deus, como que se opera rolo, né? E chegou no dia da estreia para operar em rolo, então foi um dia muito complexo. Então não conseguimos fazer um geral com tudo. E aí eu lembro, assim, na sala pequena. Oi? Que é a nossa realidade ainda. As coisas, elas são tão corridas, a produção é tão complicada, complexa, que às vezes você chega no dia da estreia e você tá com as coisas ali agora, naquele instante, né? Tá finalizando. Ou não, ou nem chegou. E aí quando não chega na estreia, uma coisa que eu tenho para mim como diretor, se não chegou na estreia, não chegará mais e não fará mais parte do espetáculo. Porque aí eu vou ter que conceber o espetáculo e acreditar que é aquilo ali. Porque esse negócio que depois quando não coloca e também vai... Acho que não faz muito sentido, não. Mas a gente estava nessa e estava um desespero bastante grande, porque tudo tinha que dar certo naquele dia, que era a estreia para convidados lá no Sérgio Cardoso, e tem um mezanino, mesmo na sala pequena tem um mezanino. Aí eu lembro que chegou uma hora que eu podia fazer, eu já tinha feito, a última coisa que eu podia fazer era rezar. Aí eu subi naquele mezanino que não ia ser aberto e ajoelhei, e ali eu fiquei para assistir o espetáculo ajoelhado, pedindo que os deuses do teatro protegessem para que tudo desse certo. Aí, de repente, eu senti uma energia do meu lado. Quando eu olhei, era a Lídia, que eu já sabia naquele momento quem era, porque eu estava indo no palco consertando coisas que eles tinham feito em sala de ensaio, que ajoelhou do meu lado, me deu a mão, a gente nem se falou nada um com o outro, e aí nós ficamos 1h15 ajoelhados durante o espetáculo inteiro, assistindo com a nossa energia para que tudo desse certo. E assim que eu conheci a Lídia, ajoelhados no mezanino do Sérgio Cardoso, assistindo a estreia da Dandara Marinheiro, que ela era a preparadora corporal, eu era o produtor executivo, e deu tudo certo. Então também foi já desde cara, ficou claro essa forma a gente sempre, eu sou um diretor que eu acredito, eu sou um diretor que trabalho muito melhor e feliz com o coletivo, com o grupo, né? Eu dirijo produções que eu sou contratado, mas eu trabalho melhor e mais feliz com o coletivo, né?
E a gente deixa claro essa coisa do coletivo presente, e não estando no palco, estando fora, faz a diferença. Então, a primeira vez que eu a vi e que eu estive com ela foi de joelhos durante 1h15 no mezanino do Sérgio Cardoso, assistindo a estreia do Dandara, o Marinheiro. E deu tudo certo no final. E essa questão de estar junto, de comunidade, já vem daí, desde o encontro, desde o primeiro dia. Que maravilha! Tem uns encontros, né? Que a nossa vida nos propicia de maneira tão especial e ela continua sendo especial até o final, né? Pois é. E aí virou uma amizade, uma admiração mútua muito grande, assim. Amizade de verdade, assim. Vocês sabem como essa amizade era verdadeira, né? E a partir dali a gente começou a querer trabalhar juntos sempre, né? Aí eu a chamei para vir pro GRIT. Ela começou no GRIT como preparadora corporal, e aí a minha grande descoberta é que a gente estava retomando um trabalho na USCS, quando eu entrei na USCS em 94 também, nesse mesmo ano que eu a conheci. Retomando, a USCS tinha tido uma companhia de teatro no começo dos anos 80, e depois parou por mais de 10 anos. Não houve iniciativa, não houve interesse em dar continuidade, porque a gente sabe que, por menos que gaste de dinheiro, há de ter tempo e de respeito com aquilo, para que você para que você acredite que aquele grupo precisa ter um espaço para ensaiar, para que as questões desse grupo sejam respeitadas e sejam abarcadas pelaquela universidade como uma questão importante para que ele não fique sempre no meio do caminho perdido, né? E aí a gente retomou em 94, e quando eu conheci a Lídia, qual foi meu susto em saber que ela era daquele mesmo pessoal que começou lá na década de 80. Porque ela era formada pela USC em administração. E aí ela era do primeiro núcleo lá da década de 80, que tinha começado o teatro na USP pela primeira vez, e ela tinha feito uma montagem de Homens de Papel, do Plínio Marcos, naquela época, acho que foi em 82, 83, e que ela tinha ganhado vários prêmios. Oi? O professor Joaquim estava envolvido nessa, não estava? O professor Joaquim também. O professor Joaquim, ele era do DCE, do Diretório Acadêmico da USCS na época. E foi como a minha ida para a USCS também, em 94, não foi via reitoria. Depois virou um projeto da universidade, sim, a partir de 98. Mas em 94, por 4 anos, ele aconteceu a partir do Diretório Acadêmico, que eu acho importante dentro de uma universidade partir dos estudantes, de uma iniciativa dos estudantes. E começou no DCE assim. E dentro dos resultados, das questões que foram sendo construídas, chamou a atenção da reitoria, e aí a gente começou a ter um apoio, que a gente é muito agradecido até hoje, da universidade. Mas aí voltando para a Lídia... Fala. Você já falou uma coisa que eu acho que é importante a gente salientar, seu Clebers. Essa coisa dessa importância do espaço das artes, né? Quando a gente fala em instituições, né, universidades, escolas, espaços onde o aluno pode ser escutado, espaço onde a população, o cidadão pode ser escutado de maneira genuína, onde ele pode pedir ali por esse espaço, é tão importante, porque a arte, pensando agora, né, você tem que usar um exemplo muito fácil. Agora é pandemia. O que seríamos de nós sem a arte na pandemia? Sem poder escutar uma música, assistir um bom filme, ver uma poesia, olhar para um quadro, prestigiar a arte de alguém que está agora batalhando para um quadro que está atrás de você, lindo, exatamente, batalhando para poder estar aqui, fazendo isso que a gente está fazendo, né? Ler um bom livro, né? Viva os escritores, aí o Nelson que está aí, que também é escritor. Sim. Poxa, eu acho que a gente precisa cada vez mais valorizar e abrir espaço. Então, fica aí esse recado também para você, né, que faz parte da sociedade e que é seu direito pedir por um espaço como esse, das artes, em qualquer lugar, né? Seja dentro de uma universidade, seja dentro da prefeitura, do seu círculo de moradia ali, da sua comunidade. Batalhar por esse espaço e dar voz, porque a arte, ela é o respiro nesse momento tão caótico, é um respiro de sanidade, né? Total. E o Nelson é escritor, e eu tenho a honra de dizer que ele foi meu aluno também de teatro na oficina da USCS, o Nelson.
Isso mesmo. Também foi. E tem uma coisa assim, a questão da arte, é uma pena que a gente só venha pensar nisso agora e que a gente ainda não pense nisso também com essa clareza que a gente já deveria ter com tudo que está se passando, né? Se a gente não tivesse a arte hoje, a gente teria enlouquecido todos. Porque é o filme, é a série, é o livro, é a música, que do dia que você está desesperado, você coloca a música no alto volume e sai cantando porque alguém compôs, alguém gravou, alguém toca, a série que te emociona, o livro que você lê, que faz com que você não enlouqueça, mas eu acho que, sobretudo, faz com que você se reconheça. Eu acho que a arte, ainda mais nesse momento que a gente está passando, de risco iminente, de vida, será que a nossa espécie está ou não está em risco? Será que essa espécie cometeu tantos erros que ela tem que aprender alguma coisa com o que está se passando? Há uma série de questionamentos que a gente pode fazer a partir de uma pandemia como essa, que a nossa e as nossas gerações no tempo não sabiam. A última pandemia que o mundo passou faz 100 anos. Então nós não temos. Por isso que eu acho que existe muita negação da pandemia, que a gente não tem. A gente não conhece, nunca fez parte do nosso dia a dia. Mas por isso que a história e a arte é importante, porque lá estão os registros para você entender o que aconteceu. Ainda a gente tem alguns meios hoje para lidar com isso, né? E eu acho que a arte, além de nos divertir, ela nos faz a gente se reconhecer, a gente entender e aí encontrar forças para transformar. Para passar por esse momento sem perder valores, sem perder vício, sem perder as coisas que nos são caras. Eu acho que o artista, ele escreve, ele pinta, ele canta o seu tempo. O seu tempo e o seu registro, o que ele é e o que ele vê. A partir da arte, conseguir se reconhecer, não deixar com que momentos tão adversos como este que estão passando agora nos faça a gente esquecer de quem somos e o que podemos, e que a nossa essência é muito mais profunda e poderosa. Maravilhoso. E acho que isso tudo tem a ver com a Dona Z, né? Que a Dona Z sempre foi uma das pessoas que batalhou por espaços, que batalhou por... Ela topava tudo e criava ideias que todo mundo achava que eram ideias loucas, não é? Difíceis de concretizar. Mas, na verdade, ela estava com o pensamento lá na frente. Fazer o teatro na praça, voltar para qualquer sala. É isso que é esse espaço que a gente tem, então vamos fazer aqui. É aqui que vai ser. O Nelson está falando que foi a convite da Lídia e foi mesmo. É a Lídia que indicou para o Nelson fazer a oficina da USCS e ela também foi professora dele, lá com a gente na USCS. O pai também foi professora do seu Nelson. Ele teve vários professores. Eu não falei a dona Marcela, a mãe da Alice. A mãe da Alice. Tá vendo? Vai se acostumando com isso, a mãe da Alice. Eu queria voltar, falando dessa questão da dona Zósima. É importante porque tinha essa luta e tinha essa resiliência também. É isso que nós temos, é com isso que nós vamos trabalhar. E houve um período que a gente teve muito... Eu vou fazer uma junção rápida aqui de uma história que junta a USCS com a Fundação das Artes. Porque algumas pessoas sabem, outras não. Eu dei aula e dirigi uma montagem de formatura da Fundação das Artes em 2000, a convite da Lídia. E foi o ano que eu dirigi o Hair na USCS, que foi feito no pátio da USCS, né? No espaço alternativo, sem estrutura, porque por mais que nós tínhamos um apoio, não era um apoio de uma produção de grandes musicais que a gente vê hoje, era um apoio... Então, assim, a gente tinha uma coisa de jovens, porque eu tinha 22 anos quando dirigi o Hair. Então, assim, eram jovens que achavam que tudo podia ser feito, e aí a gente ia lá e fazia, né? E aí teve um período, e foi feito, e ficou... E uma coisa que eu estava falando com algumas pessoas de São Caetano no ano passado, porque o ano passado, este ano passado, né? Eu já desisti tanto deste ano que eu já estou colocando ele no passado. Este ano faz 20 anos do nosso Hair. 20 anos, né? E eu falei com algumas pessoas que vieram me procurar, o Eric da Matilde, para falar do Hair. Falei com a Paulinha Aviles também, desses 20 anos, né, do Hair. E foi feito no pátio, só que é Hair. E
E que fazia muito tempo que não se tinha no ABC o registro de uma temporada tão longa. A gente ficou quase 5 meses em cartaz, de sexta a domingo, com casa lotada, em São Caetano do Sul. Então, são possibilidades que existiram e precisam, se nós tivermos uma política, quando eu falo política de atitude dos próprios artistas também, não é uma coisa que a gente tire do caminho, não. De comunhão, de vamos construir junto, é possível. A gente ficou 5 meses em cartaz em São Caetano do Sul, de sexta a domingo, com casa lotada. E aí, nesse mesmo período, a convite da Zosma, eu fui dirigir uma formatura na Fundação das Artes, porque houve um problema na Fundação, acho que eram questões de estrutura, que o teatro não estaria liberado, e tinha uma turma grande que ia se formar, e não tinha teatro para eles. E aí é engraçado que quando você começa a trabalhar com o que te dão, com o que é possível, você começa a carregar peixe de que chama o Cleber porque ele consegue fazer nos lugares que ninguém imagina. Né? Aí eu fui chamado para dirigir e a USC estava construindo o prédio de comunicação. Então o estúdio de gravação de rádio e TV da USC hoje, ele estava em construção, era um galpãozão, sem estrutura de nada, de luz, de som, de nada. E eu falei, cara, quer saber? Era um espetáculo que não existia, eu escrevia a partir do processo de construção para os alunos da fundação, que se formaram em 2000, e a gente fez no galpão da USCS. Aí ficou em cartaz concomitantemente o Hair e o Por Detrás das Janelas Trancadas, que era a formatura onde se formaram o Lorenzo, o Chitão, muita gente. O Carlos. O Chitão o Carlos. Eu chamo de Chitão. O Carlos. Eu chamo de Chitão, desculpa. Um monte de gente se formou nessa turma que eu dirigi. E tudo por iniciativa da Lídia. Então tudo era possível, essa questão de espaço vai fazer aqui como? Vamos lá, e nós fazíamos. E nós ficamos com 2 produções. O Ré eram 26 pessoas em cena. O Por Detrás das Janelas Trancadas eram 22. E nós estávamos em cartaz no mesmo espaço, 2 espaços alternativos, sem estrutura de teatro comum, que a gente diz, com som, com luz e tal. A gente tentando fazer acontecer e as 2 peças lotando ao mesmo tempo. Houve um período em que ficou junto o Ré e o Por Detrás das Janelas Trancadas e as 2 peças lotavam todos os dias. Isso é um grande acontecimento para o teatro. E a base disso era a Lídia. Foi a Lídia que juntou todo mundo e propiciou que isso acontecesse. Então ela tinha essa coisa do fazer, do executar, de fazer você acreditar, que era impressionante. Impressionante. E ela atuava ainda no Hair, né? Também. E ela atuava. Ela voltou a atuar. Ela tinha feito uma participação na montagem do Aurora da Minha Vida, na Fundação das Artes, a fazer a última cena do espetáculo, que era linda, parecia uma... Lembro até hoje da entrada dela, parecia uma fada, surgia no fundo aquele cabelo loiro, assim, vinha no fundo, dizendo entre as cartas. Eu lembro da cena até hoje, assisti a montagem, era emocionante vê-la. E ela voltou como atriz, mesmo com papel mesmo, ali na lida, no Hair, em 2000. São 2 momentos que me lembram muito forte, né? Na Aurora da Minha Vida, ela cantava Over the Rainbow, né? Ela cantava num determinado momento do espetáculo, aquilo era muito forte, né? Parecia assim uma grande deusa cantando. E no Hair, a cena final, que ela vinha falando o texto Navio Negreiro, do Castro Alves. Até hoje. Uma poesia maravilhosa. Com uma força, né? Que acho que só ela e foi o que, na minha cabeça, só ela podia dizer. Porque a nossa montagem, ela está em 2000 e ela era, na nossa cabeça, um pouco um questionamento dessa questão da Era de Aquários. Porque em 2000 era o princípio da era, a mudança do milênio, né? E a gente queria questionar também, trazer uma questão de brasilidade e questionar um movimento que houve lá atrás e se ele realmente estava, como ele estava neste momento. Não era só uma montagem alegórica do Hair, ele tinha uma busca artística de tentar fazer esse questionamento, né? E tanto que a última cena do espetáculo, no musical estadunidense e tal, a gente tinha... Ela dizia
o navio negreiro do Castro Alves para falar dos nossos mortos, dos nossos preconceitos, das nossas mazelas, dos que nos torna piores. E ela dizia isso como ninguém mais conseguia dizer, porque eu acho que tem determinadas coisas que só chegam no seu cerne, com a profundidade, quando é dita por quem acredita e tem dentro dela valores. E ela dizia isso e era comovente todos os dias. Todos os dias eu chorava de fora como diretor vendo. E ela que fazia essa ponte pra gente. Tem uma história, vou contar essa história muito rapidinho sobre isso, porque a gente vai ter que continuar nossa conversa com outra pessoa, Kleber. Mas eu vou contar eu queria contar uma história depois dessa, mas vai, segue lá. Tem mais uma história? Só uma, mas ela é importante. Então fala, depois eu falo. Não, então, sobre a questão da Zósima como preparadora corporal, é uma história para mim muito importante. Porque no Hair, já que nós estamos falando do Hair, aí foi na segunda montagem, quando a gente estava fazendo o baú do Grit. Olha lá, o Rafinha colocou: levantai-vos, heróis do novo mundo. Um trecho do Navio Negreiro que a Lídia dizia no Hair. E a gente fez o Cabelos ao Vento, em 2006, que o Rafinha fez, a pessoa que está por trás da Pantega fez. E a Lídia fazia a preparação corporal, e no Hair tem aquela famosa cena no final do primeiro ato do nu. Né? E a Lídia era uma pessoa que trabalhava a questão do corpo o tempo inteiro. E a gente vive numa sociedade que questiona e que tem grandes problemas com essa questão do corpo, né? O que é um corpo perfeito, o que é mostrar um corpo, como se olha, como eu olho, como eu me sinto sendo visto. Não é fácil para o ator tirar a roupa. É um processo mesmo de compreensão de si e do outro, do que está sendo construído ali, né? E a Lídia fez tudo que ela podia de exercícios, de sensibilização, que a Lídia tinha isso também. Ela tinha toda a parte bruxa, mas ela também tinha hora para meu filho, acabou a graça, vamos ver. Ela fez tudo que ela podia e assim, 80% das pessoas ainda não tinham o desprendimento de tirar a roupa e ir pro vamos ver. Val, também tá ali. Era o limite. Eu, como diretor, falei: Lídia, se você não fizer alguma coisa agora, eu, como diretor, vou falar: tira a roupa e acabou. Ou quem não tira, não faz a cena. Porque eu também era assim. É um espetáculo sobre liberdade. Eu não posso pedir para alguém ficar nu se ela não se sente livre bem nu. Né? Mas eu também não posso deixar em cena alguém constrangido nu. Então você não faz a cena, tranquilo. Né? Aí eu lembro até hoje, a Lídia chegou para esse dito ensaio, com muita roupa, para além do que ela já usava, bastante coisa sobreposta, mas aquele dia especificamente estava com muita coisa sobreposta, e começou a conversar sobre o que é o corpo. O que é o corpo? O que é um braço? E ela no meio, e ela era do elenco também. E Dona Zósima, dentro da sua sabedoria, começou a questionar o que era o corpo, o que era o nu, o que era o olhar, o que era padrão, o que faz você ter vergonha do outro ver o seu corpo. O que faz você acreditar que isso é uma vergonha para o outro é o que você tem de dificuldade para se enxergar. E ela começou a questionar tudo isso, e cada coisa que ela questionava, ela tirava uma peça de roupa. Porque ela era cênica também. Né? Ela também sabia fazer sua cena. E ela ia tirando. E no final dos questionamentos, Dona Lídia estava completamente nua, no meio do elenco inteiro, e bradando. Eu não estou aqui aumentando, não, porque tem pessoas que estão me vendo e estão nos ouvindo, estava lá e viu. E gritando: o que é um corpo? Por que eu tenho que ter medo desse corpo? Isso aqui é a perecárnia. E ela se apertava e ela se mostrava na cara de todo mundo. E foi um momento ali que foi transformador na montagem e pra gente, pra parte do elenco, para o elenco todo, para a equipe inteira entender exatamente o que nós estamos fazendo. O que aquele nu representava. Primeiro, porque ele estava colocando em xeque tudo o que a gente acredita ser humano e que precisa ser aceito. Quando a gente tem vergonha, porque é o olhar do outro para o meu corpo, na verdade só estou escancarando o meu preconceito, o meu medo, ou que eu tenho medo de mim para o outro. E o que esse corpo me representa, o que ele é, nada mais do que ele. E aquele dia tudo transformou, foi quando todo mundo conseguiu ir
e fazer o que tinha para fazer e compreender. Então, eu acho que esse é mais um ensinamento. Ela nunca se ausentava. A Lídia, ela não falava para ninguém, faça isso. Acho que tem uma frase que para mim determina a Lídia como pessoa, mas sobretudo como artista. A Zê, ela tinha uma questão que era o seguinte: ela nunca desassociava o discurso da prática. A gente tem grandes problemas hoje de a gente diz uma coisa e faz outra. A Lídia não. A Lídia era discurso e prática junto. E nesse dia ela deixou isso claro. Eu não te entendi. É o que os índios falam, o caminhar na sua palavra. Aquilo que você fala, você faz. Exatamente. Eu acho que esse dia aí foi um grande aprendizado e transformou o olhar de muita gente que estava lá. Inclusive das pessoas por trás da gente, assim, né? Sim. Mas eu acho que é um transformador para além do próprio processo artístico que você diz, Clebers. Eu acho que ele é transformador para nós como um todo, porque é mais uma vez alguém quebrando uma visão que a sociedade impõe sobre o seu corpo. Lembrando que é seu corpo, né? Sim. Então, fica aí... E esses medos todos, o que eu acho bonito, que vinha da Lídia, é essa compreensão que todos os medos que eu tenho, porque o outro vai me olhar e vai ver isso, na verdade, ele é só uma forma de você colocar para o outro algo que é seu. E que quem precisa trabalhar com isso é você. E quando a gente começa a se reconstruir, num momento como agora, que a gente está tendo que repensar sobre tantas coisas, quando a gente é colocado contra a parede em muitos valores éticos, com questão racista, com questão de gênero, com questões de todas as sociais, de todos os sentidos, se a gente para pensar por meio dessa forma lídia de pensar, a gente vai entender que tudo que a gente aponta para o outro, tudo que a gente joga para o outro, os preconceitos que eu tenho para o outro, são meus. Então, se eu começo me tratando, me recuperando, por que o negro me causa determinado estranhamento? Por que a pessoa com a sexualidade diferente da minha pode me causar algum tipo de desconforto? Por que eu preciso me sobrepor ao feminino, ou seja, ao que for, para demonstrar poder? O que está fragilizado em mim que eu preciso jogar como violência para o outro? Quando eu entendo isso, tudo fica mais claro e mais fácil de lidar. E nesse dia do Hair, o que ela nos colocou para entender o nu, isso não era para obrigar você a ficar nu, mas era para entender o que estava acontecendo na dificuldade de se fazer o nu. Nos ensina sobre uma série de questões de sociedade, sabe? Para a gente poder se pensar e pensar o outro. O nós diante do olhar do outro e o nosso olhar para o outro. Eu acho que é isso. A Lídia era maravilhosa, mas essa questão, discurso e prática, junto. Porque em nenhum momento ela falou tudo isso de roupa, sentadinha numa cadeira de perna cruzada, como sou intelectual. Não. Ela estava nua, com o corpo dela à mostra, com todas as questões que ela mesma dizia, com a doença que ela passou, com tudo que ela tinha, e ela estava ali, desnudada, totalmente. Exatamente. Inteira. Cleber, a gente quer agradecer muito esse seu compartilhamento com a gente. É muito Eu que agradeço. A gente agradece poder estar na sua história e você estar na nossa história. E a gente queria continuar mais dessa conversa. A gente queria conversar. A live não podia durar umas 10 horas? Não podia até não, mas aí a gente podia marcar uma outra, porque tem mais umas duas, pelo menos duas histórias muito boas, mas eu deixo para uma próxima. Por favor. A gente vai te chamar para fazer várias. Vamos fazer várias, vai. Vamos fazer várias. Tamo aí. São tantas histórias que a gente precisa resgatar há anos e anos. Sim. Tem histórias que o onde, o quem sou eu, Lídia, Edu, e o onde, Marquês de Sapucaí, meia-noite embaixo do temporal. Imagine o que é isso. Mas isso não era porque a gente foi se divertir no carnaval. Era para fazer teatro. Tem história. Ai, guarda o próximo. A gente vai buscar mais. Te anotem. Eu vou guardar, vou deixar guardadinho. Saudades também, Elaine. Saudade, Ecoba. Então, Kleber, muito obrigada. A gente vai se despedir. Eu que agradeço. Obrigado eu. A gente vai chamar agora
mas uma pessoa que é muito especial Seu em toda a Pedro. história, que é seu Pedro Alcântara. Seu Que Pedro, bicho querido, bonito. saudade, tanto tempo que eu não vejo o Pedro. Um beijo pra ele. E um beijo a todos que estão nos vendo. Beijo a vocês. Merda, merda. Seja lindo. Tchau, a gente te ama.